Bueno, Podemos começar podemos então. empezar, Muy bien. ¿está bien? Vou Ah, começar apresentando vou o empezar Daniel, que apresentando é o da nossa Daniel. equipe, Daniel es da equipe nuestro de equipo Comunidade e Cultura. de É comunidad um y membro cultura. muito ativo Es un miembro muy e activo está na y también Associação está Psicanalítica en do APO, Uruguai, na Asociación APO, Psicoanalítica de e Uruguay, também y coordena está comigo esse coordinando evento no dia de hoje. conmigo este evento hoy. Eh, Vera y Daniel, un paréntesis. O Les invitamos a todos los evento tem presentes que el interpretação evento cuenta con simultânea traducción e você simultánea. pode clicar na sí, parte también inferior da es muy tela, importante nos três empezar pontinhos. avisando que hay traducción simultánea. Você poderia explicar, Sofia, como é ¿usted que podría fazemos para explicar acessar a para Inés interpretação? cómo se hace para... Podemos Sí, escutar em espanhol ou em podemos escuchar el português. Para evento en escolher o idioma, español você o en tem que idioma ir na portugués. Para elegir parte el inferior idioma da tenemos que ir tela a do la barra Zoom. Às vezes inferior aparece de Zoom. diretamente o A veces ícone do aparece ahí mundo que diz directamente un interpretação, iconito que ou, dice caso interpretación. contrário, vocês podem clicar no O si no círculo lo com três encuentran, hacen pontos. clic en Aí el você círculo con tres clica botones más e y ahí lo van a acessa encontrar. já a Y una vez que interpretação, aparecen escolhendo o idioma de el sua idioma de preferência. interpretación, van Eu a vou escucharlo deixar para uma poder elegir el mensagem aqui idioma. no Ahí lo chat tengo para que você mensajito en el chat, possa así pueden también ver saber las como acessar instrucciones a a través del interpretação. chat. Obrigada. Gracias. Muito bem. Bueno, Eu vou me apresentar. Eu entonces sou a voy Vera a Virgínia presentarme. Yo soy Vera Virginia Fonseca, da Fonseca, Sociedade Brasileira Sociedad de Psicanálise de São Brasileira de Paulo. Eu Psicanálise sou de São Paulo y diretora estoy de como Comunidade e Cultura da directora de FEPAL. Comunidad y Cultura de FEPAL. Hoje teremos a Y Adriana hoy vamos Villarreal a Gomes e tener a Marina Adriana Altman Villarreal y comentando o seu Marina Altman trabalho comentando su e a trabajo Adriana y vai trazer a Adriana sua trayendo pesquisa su tão investigación y su importante, o trabajo trabalho tan premiado y sobre tan importante maternidade no sobre cárcere, na prisão. maternidad en Então, el eu cárcel. falarei Yo voy a rapidamente hablar sobre a Adriana rapidito, e sobre a un poquito Marina. de Adriana E y de Marina, começamos com as y entonces apresentações. A empezamos Adriana las Villarreal presentaciones. Gomes, psicanalista Adriana Villarreal e Gómez es psicoanalista psicanalista de crianças e psicoanalista adolescentes y da psicoanalista de Associação niñas y Psicanalítica adolescentes de Mexicana, la Asociación membro da Psicoanalítica Associação Mexicana, Psicanalítica miembro de Internacional la e Asociación da Psicoanalítica FEPAL, Internacional criadora e y de la supervisora FEPAL, do programa creadora y Brincar e supervisora Criar del para programa crianças Jugar e y Criar mães para que niños y vivem em madres que viven situação en de prisión en cárcere colaboración con Reinserta. com Reinserta. Le fue Recebeu o prêmio Comunidade e otorgado el Cultura premio da Comunidad y FEPAL Cultura 2024 por e o primeiro FEPAL prêmio em categoria de 2024 y Direito el dos primer premio Prêmios en categoría da de derecho de los IPA premios de la na Asociación comunidade e Psicoanalítica o mundo Internacional em en la 2025. comunidad y el mundo en O seu 2025. trabalho foi El nombre intitulado de como su Clínica trabajo que fue Psicanalítica com premiado es Mãe, Clínica Filhos Psicoanalítica e con madres, Filhas hijos y e hijas no en contexto de prisión privação de hacia la liberdade. construcción del cielo. Marina Altman, de Marina Altman de Liebman, Lisbon es é licenciada en psicóloga, psicología, psicanalista de psicoanalista de crianças e niñas y adolescentes, adolescentes, analista em função analista con didática, doutora em función psicologia pela didáctica y Universidade de doctora en Buenos Aires. psicología por la Universidad de Buenos Pesquisadora Aires. na área de vínculo Investigadora en precoce el área desde de vínculo temprano 1988. desde Ela é coordenadora do 1988. projeto Estado Co-coordinadora Emocional del e proyecto Autopercepção Estado Maternal de Mulheres Emocional y Presas Autopercepción com seus Maternal de filhos no Mujeres Uruguai. Presas con Assessora sus hijos acadêmica da en Uruguay. ONG ATI, Asesora académica de la ONG Atendimento à Atención Infância a la Precoce. Temprana Infancia. Ex-chair do Comitê de Ex-chair Pesquisa del Clínica e Comité do de Comitê de Investigación Observação Clínica Clínica y da del Associação Comité de Psicanalítica Observación Internacional. Clínica de la Asociación Psicoanalítica Ela é Internacional. membro pela América Actualmente Latina es do Comitê miembro de por Educação da Latinoamérica Associação del Comité Psicanalítica de Internacional. Educación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Muito obrigada Muchas às gracias a las apresentadoras e presentadoras, a todos que la hoje se presentadora uniram. y a Passamos todos que vinieron diretamente a y palavra para entonces a Adriana, pasemos por favor. la palabra a Oi, Adriana. bom dia. Hola Para a mim é todos, uma buenos honra días. estar hoje Me aqui. siento muy Agradeço honrada muito de estar ao aquí. Comitê Les de agradezco Comunidade e muchísimo Cultura al por ter Comité Comunidad y organizado Cultura isto. por Marina organizar Altman, esto. Marina Santa Maria, Altman, que de Santa promoveu, María, e quien todas as promovió. pessoas Y hoje bueno, todas presentes las aqui. personas que están Aqui, de presentes, así fato, há como todos pessoas que los que, aquellas participamos personas que e fizemos participamos esse y programa. hicimos Vou este programa. compartilhar
Les va a alguma, compartir digamos, uma pequena pantallas, una apresentação. pequeña Eu vou abrir presentación. aqui. Déjenme ponerla. Estão vendo a apresentação? ¿Sí la ven? Agora sim. Sí, Sì, ahora sí. perfetto. Bem, Bueno, esta es una... não consigo Ay, avançar. porque no me deja pasar las 2 minutos. Não está me deixando No puedo pasar, Sofía, no avançar. puedo pasar de Eu posso lista. compartilhar, sem Deja de dúvida. compartir, yo Você comparto, vai me vas indicando avisando quando cómo tem que avanzamos. avançar. Perfecto, Então, gracias. só um minuto. Bem, Adriana, por favor. Isso. Lista, Adri. Próximo slide, por favor. Listísima. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, Bem, a parte mais importante la desse parte muy trabalho, importante de este trabajo um la dia parte de desses eu introducción, entrei día por entré acaso por a uma casualidad penitenciaria una e penitenciaria que me invitaron a dar una uma clase área infantil onde eu es un trabalho, um área donde centro yo de también estimulação es un centro de precoce no estimulación México, que é temprana en o México que se TREPSI, llama TREPSI. e vendo toda Al ver essa todo situação esto na en la prisão me prisión, chamou a pues me llamó muchísimo atenção, la atención la porque cantidad de era niños, uma era una prisão com prisión con autogoverno muito autogobierno difícil. Eu muy pensei, temos de difícil. fazer mais coisas por aqui. Dije, algo O más meu tenemos que ponto hacer. de início, eu sou En mi punto de especialista partida, soy em psicomotrista también, estimulação especialista en estimulación precoce, temprana então y tudo isso psicoanalista, y me todas hemos levou a pensado. pensar o seguinte, Pero em el pensamiento pensar psicoanalítico, o pensar inconsciente, en no el inconsciente, nas pensar en las experiências, e isso me experiencias, levou todo a esto ir me llevó além a disso ir un e poquito más allá que mais do entrar que una entrar sola vez apenas uma vez en la cárcel. no cárcere. Entonces, basándome en varios de Principalmente los trabajos pensando que nos se han trabalhos hecho de Freud sobre sobre sociedade, comunidad, sobre comunidade e cultura, sobre cultura. sociedad E eu, y então, demás, comecei a empecé a pensar gestar nesse este projeto. proyecto. Próximo La slide. siguiente, por favor. No projeto, primeiramente, En el proyecto surgiram aparecieron primero pensamentos pensamientos para o más difícil que hacia lo seria difícil que iba a fazer ser, esse vamos a ponerlo trabalho. así, Essa ¿no? frase de Esta ensinar frase a de viver Zaffaroni, de enseñar a vivir alguém en que foi libertad a privado alguien de que está liberdade privado de su e libertad viver es como em enseñar a liberdade é jugar como ensinar fútbol a alguém a alguien jogar dentro de un futebol elevador. dentro de um Cuando yo vi elevador. esta Isso é frase dije, verdade, muy mas cierto, podemos pero bueno, aumentar vamos a ensanchar un esse poquito más ese elevador, elevador, lo fazer vamos a com que hacer isso possa de tal acontecer, manera que se que pueda, essas mães estas eu as madres y que posso estos definir niños, en como ese momento los mulheres puedo e definir como essas estas crianças vão mujeres se y estos transformar niños e se elas vão ser conviertan mães que en vão madres cuidar para de que puedan seus criar y filhos. cuidar a Outros sus dos bebés. pensamentos foi Otro de los pensamientos fue, dizer ¿no? como Es decir, Jacuzzi de de Jacuzzi Freud tomado de sobre as Freud, diferentes sobre máscaras da las violência distintas máscaras de la presentes em violencia problemas como os que presentes en ocorrem nas problemáticas como las que prisões e suceden nos en las convidam a pensar em prisiones, Thanatos invitan a e pensar en suas Tánatos y en manifestações sus em diferentes manifestaciones roupas con circulando distintos pelos ropajes corredores. circulando en los Próximo corredores. slide. Siguiente, por favor. E para esse projeto, Para este Reinserta me proyecto que me convida, que é invita uma associação es civil sem Reinserta, que es fins una asociación lucrativos civil na cidade do sin fines de México lucro e aquí outros en la Ciudad de estados dessa México y en varios república estados de la trabalham com República programas Mexicana, para a que trabajan reinserção con e com programas isso nós para la iniciamos os reinserción programas y para con esto nos maternidade e iniciamos en paternidade em programas para prisão. maternidad y Nesse paternidad en prisión. momento, a lei no México En ese momento, la tinha ley en México tenía muitas muchos lacunas recovetos para mães que sobre viviam las madres que vivían en em prisión privação con de sus hijos liberdade em relação aos seus
filhos, a ideia é que fosse filhos até os 3 anos de idade. Nos perguntávamos por que 3 anos de idade. Eu vou me referir a isso em breve. Como comentei, eu tinha uma trajetória de trabalhar com mães e bebês. Me ajudou muito isso para poder, mas entrando na prisão, eu percebi que não servia isso, que não era a área de experiência de estimulação precoce servia, mas não nem tanto. Nessa festa aconteceu uma coisa difícil, porque cantando algumas músicas eu percebi, cantando uma música da lua mexicana conhecida, que diz, caiu a lua. Geralmente as crianças, quando você fala isso, eles olham para cima e para baixo, e na prisão falaram, os nossos filhos não conhecem a lua. E depois eu pesquisei por que não conheciam a lua. Eu fui para uma outra música traduzida do inglês, que fazemos movimentos, e é uma parte que as crianças gostam muito, que é justamente quando dizemos a buzina do caminhão faz bip, 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 e eles também não sabiam o que era a buzina do caminhão. Perante isso, continuou a festa, mas os meus pensamentos foram além disso, o contexto dessas crianças, e percebi também que havia uma torpeza em seus movimentos, chamou atenção, pouco vocabulário, pouca participação, ou crianças que correm, mas sem sentido. Próximo slide. Bem, o primeiro passo, tudo isso, claro, trabalhado com Reinserta, muitas pessoas ajudaram, foi como tornar esse ambiente físico. Num das prisões, o pátio não tem, digamos, tem teto, eles não veem o céu. Então, pintamos um céu no teto onde passam à tarde as crianças. Então, nós criamos espaços próprios para os filhos e mães, e criamos também ludotecas. Aqui temos uma ludoteca muito bonita, claro, com um bom e suficientemente bom ambiente, e com essas ideias. A intervenção foi como podemos criar um ambiente próprio para crianças e mães. Bem, os principais autores que inspiraram o programa foi Winnicott, e um dos conceitos do transtorno antissocial me ajudou, porque foi, digamos, tirar a coisa ruim da mulher, das mulheres que estavam aí, e pensar que elas estavam aí por outros motivos, até que você pode identificar o seguinte, se eu estivesse nessa situação, eu teria talvez agido como elas. E, logicamente, a teoria de brincar, como fazer, precisa ou exige tempo e espaço seguro. Claro, era impressionante ver mulheres, crianças que não brincam, e, além de que não brincam, não tem com que brincar, e o espaço não é adequado para brincar. Das teorias de Bowlby de orientação infantil, ele na Segunda Guerra Mundial fez trabalhos de muito valor. Nós revisamos esses trabalhos para poder criar uma boa proposta. Então, nós nos apaixonamos, sem dúvida alguma, por temas. Eu, de fato, fiz várias apresentações sobre o mesmo tópico. Próximo slide. Há, digamos, uma frase de que não existe isso, que é um princípio com que trabalhamos. As mudanças que foram de um programa simples de estimulação precoce foi o objetivo, que é facilitar gestos espontâneos que promovem
desenvolvimento saudável de crianças que moram em prisão com seus pais. Nasceu uma pesquisa doutoral para ver a efetividade desse programa. Próximo slide. A equipe foi formada por muitas pessoas. Aqui temos a Vero Alferes, especialista em apego, também outro especialista em música, e muitas pessoas que são da Reinserta, a ONG que eu falei. Impressionante aprender a trabalhar com tantas pessoas, com tantos olhares que ajudaram para que isso pudesse se construir dessa forma tão incrível. Continua funcionando depois de 10, 15 anos. Outro pensamento que acompanhava em todos os treinamentos do grupo era a suposição básica de atropelamento e fuga, né? Trabalhamos com o grupo e a suposição básica de acasalamento. Esses três supostos eram os que mais pesavam, porque quando chegávamos para fazer as oficinas, sempre havia um líder muito forte, ou dois líderes, que com eles ou funcionava tudo ou caía tudo. Ataque e fuga é o suposto básico que mais acontece. E aqui era impressionante, porque não apenas mulheres que assistiam estavam dentro da dinâmica do grupo, mas pessoas que iam trabalhar não duravam muito, porque é um trabalho muito difícil. A ideia foi fazer um supervisionamento para nos conter, saindo dessa cárcere. Participamos em 3 e uma quarta de longe e tivemos andávamos muito tempo de carro para chegar até lá. A ideia era sempre fazer um supervisionamento entre todas e trabalhar com tudo que nós conseguimos fazer dentro do cárcere. A fantasia de que um casal adotivo ia salvar o grupo inteiro. Próximo slide. O programa e parte do sucesso do programa foi criar a estrutura, uma estrutura sólida que pudesse se adaptar para diferentes lugares. Esse pensamento é básico para poder levar a cabo. A psique começa com o outro e dentro do outro. Esse outro sempre será invocado novamente quando recursos do ego não forem suficientes. Foi a partir dessa chamada que foram definidas as seguintes linhas de trabalho. Próximo slide. Falando do enquadro. Então, era uma reunião semanal voluntária, né? No cárcere tudo é obrigatório. Isso, enquadramento, né? Então, sendo voluntários em alguns locais que nós sentíamos às vezes era fracasso, mas no final das contas era um sucesso, não chegava, não atingia as mães com filhos. Foi tudo aos poucos, até que chegaram mais e mais mulheres, até grávidas. Pelo enquadramento, as mães puderam entender que havia momentos específicos, um horário onde elas podiam ter um trabalho emocional, se sentir seguras, fechar os olhos e poder estar com seus bebês, estar com outras mães, coisa rara, porque não se juntavam entre elas.
E, no final das contas, foi uma equipe grande de mães que se apoiavam. Não eram amigas, mas eram mães que se apoiavam. pero sí como mamás que se apoyaban. Y A ideia foi pusimos, ¿no? trabalhar algo com um estado muchísimo mental, hincapié en trabajar onde con un tinham estado que mental se que desconectar tenían que dessa desconectarse un poco realidade de esta circundante. realidad Havia circundante. lugares onde Había o lugares, nosso sí, espaço en era una de muito las sesiones, fechado nuestro e cuarto era cerrado y nos estávamos sentíamos protegidas, bastante em outros lugares não protegidos, trabalhávamos no en otros pátio, nos lugares no. corredores, Trabajábamos en patios, trabajábamos en e los tínhamos de corredores fazer y esse demás, y círculo teníamos que hacer para como nos esa rueda, fortalecer, ese né? círculo para E fortalecernos entre poder todos também y poder, soltar o corpo, literal, sentirmos soltar seguras el e dar às cuerpo, crianças a sentirnos seguros segurança de y que trabajar estariam y bem. darles a los niños la Próximo slide. seguridad de que iban a estar bien. Siguiente. Houve momentos Había momentos oscuros, obscuros, sem sí. dúvida, Pero mas se usó de una nós manera, levávamos vamos a decir, materiais, diferentes nosotros llevábamos material, coisas, llevábamos diferentes porque na cosas prisão que se los dejábamos, elas não porque en podem la ter prisión muitos no pueden objetos. tener As muchos coisas não são objetos. vistas El como objeto para no a es visto, função las que cosas tem. no son vistas Então, como para su conseguimos función. introduzir Entonces, esses logramos objetos nosotros como introducir estos bolas, objetos, vamos a decir, pelotas, diferentes coisas ou materiais para que palitos, mães, diferentes cosas durante o a semana, materiales para que las pudessem mamás utilizar. tuvieran E en la também semana vendiam y, por esses ejemplo, objetos. los vendían. E aí as Entonces, pessoas la falavam, gente nos eles decía, estão es que les está yendo la cara, no se dan abusando, e cuenta. nós não Y nuestra percebíamos política isso. fue, si Nós llevamos sempre uno, la gente les levávamos volvemos a llevar uno y coisas volvemos até a o llevar momento uno que hasta que hubo un conseguiram momento que lo conservar e pudieron cuidar os conservar y cuidar. objetos. Outra Por otro forma de lado, boicotar otra de isto las era maneras, vamos a não decir, de assistir, boicotear não todo esto estar, era como no sindicatos que asistir, se pero no unem asistir e como los falavam, não sindicatos vamos, que se então unen y tínhamos que dicen, fazer no novamente um vamos. Entonces trabalho teníamos que de volver a hacer un convidar e trabajo dar a de confiança de invitar, que nós estaríamos de dar la todas as confianza quintas, que íbamos a quartas-feiras estar sem todos los faltar. jueves o todos los E miércoles sin isso faltar. garantiu o nosso Y eso fue trabalho, una foi de a las cosas que constância, garantizó nunca nuestro trabajo, faltamos. nuestra constancia, nunca faltamos. Ujú. Portanto, Y entonces com se essa sintieron, palavra vamos a de decir nuestra Winnicott, palabra de Winnicott, que es se tan hermosa, sentiram sostenidas como que iríamos estar incondicionalmente, presentes que íbamos a sempre. estar presentes. Era uma Incondicionalmente, forma de uno llega a querer sobreviver para muchísimo elas. a estos niños, Próximo a estas slide. madres queridas. La siguiente, por favor. Quando você entra aos cárceres, Cuando na uno entra prisão, tiram a tudo las de você, cárceles, a te sua quitan todo. Te quitan tu identificação, identificación, te se quitan você tem que si vestir traes alguna de joyita, certa tienes que ir vestida de forma. alguna É uma manera, sensação diferente, como etcétera. se Y es una você sensación como si tú deixasse dejaras a sua identidade pues, completa, tu né? Você identidad sente que completa. deixa lá Las fora até a primeras sua veces sientes que alma. dejas hasta el Mas alma nós afuera, ¿no? Pero sempre nosotros conservamos quitamos alguma todo y questão. lo Percebemos que conservamos as mães la llave. deixam Nos tudo, dimos cuenta que las mamás principalmente o seu dejan nome, todo y né? principalmente dejan su nombre de pila. ¿Sí? Entonces, Geralmente são chamadas o pelo apellido, o nome, número, desculpe, o pelo todo, o sobrenome, ou tú, pelo oye, tú número, necesitas ou por esto. você. Y E, no el caso problema de das los niños crianças, elas não mayor. eram A los registradas, niños não no tinham um los nome, registraban y no tenían un e nombre nós constante. dizíamos, Entonces qual o nos decían, nome ¿cómo se llama este niño? dessa Ari. Y la siguiente criança? vez, ¿cómo João, se llama e este na niño? próxima Borja. vez, Y la siguiente Ari. vez, E nós Juan. não Y entendíamos no isso, aos podíamos poucos nosotros entendemos que entender eles não esto, eram poco a poco lo fuimos registrados ao entendiendo, nascer. por Uma lo coisa que importante foi fazer um una de las cosas más saúdo, o importantes fue hacer saúdo un para dizer, saludo que pronunciar o tuviera nome que da decir el mãe e nombre de da la madre criança, y que el o nombre del nome niño fosse sempre o y mesmo ponerle ese durante as nombre sessões. durante todas Isso las sesiones funcionou que bem, nosotros porque íbamos com esse y saúdo funcionó de era como um maravilla, clique e porque ya con ese começava saludo era como un já a clic oficina. y Próximo slide. empezaba el taller. La siguiente, por favor. Aqui, um corredor de uma das Este prisões es un que pasillo de una de nós las prisiones que conseguimos desde una intervir prisión de alta segurança, que mas se as puso de crianças não alta seguridad, precisavam de pero realmente estar sus aí no numa necesitaban estar prisão en de una alta prisión de alta segurança. seguridad. ¿Te pones la anterior, por favor? Quando habilitamos a Cuando estábamos prisão, levamos habilitando uma la forma de ludoteca, que habilitar la foi um prisión, llevamos una fracasso, nunca ludoteca, la tinham cual fue visto un tantas tremendo coisas fracaso, juntas, nunca não habían visto tantas funcionou, cosas mas juntas é outro y tema no nos esse. funcionó, Já pero ese es estando otro na tema. prisão, Estando en la prisión, me daba víamos cuenta, como as al estar portas vacía faziam además, cómo se barulho. azotaban las Era um puertas, era barulho un muito, ruido muito tremendo, feio. era un ruido É, horroroso, ¿sí? porque ela, Entonces, e saliendo saindo daí, de la prisión, eu me ve pensei, alguien, Jenny, nós una temos chica, muito me dice, trabalho. Eu Jenny, estive num tenemos local mucho onde vão trabajo. chegar muitas Acabo de estar crianças en e un o lugar donde van a barulho llegar muchísimos niños para
entrar, são grades que batem entre si, e nos corredores você escuta esse barulho o tempo todo. Eu não imaginei como uma mãe grávida e uma criança que nascia aí, nesse contexto, com tanto barulho. Já estando aí, as grades incomodavam muito, porque de alguma forma era para que as mães as ouvissem. Eles batiam as portas para que as mães pudessem ouvi-los. Sofia, você poderia clicar o símbolo de música. Era... Não funciona. Bem, era a partir de um barulho forte para um som e uma música intitulada O Meu Batimento Cardíaco. E aos poucos se tornou um ruído, um batimento do coração, né? Desde que esses batimentos fortes até o batimento do coração. Próximo slide. A música, a voz, é o único que lhes pertence a essas mães. Inclusive, sem cantar, elas podem, digamos, elas podem criar músicas na mente, né? Então, cantora. As músicas que nós temos como histórias mexicanas, as mães também não queriam cantar, as clássicas. Então, fomos criando diferentes músicas para mostrar o mundo emocional, o mundo das mães, e mostramos a importância de que muitas coisas foram quitadas delas, ou tiradas delas, elas a voz ainda permanece. Elas têm essa voz. Então, as mães usavam a voz de uma forma preciosa para consolar as crianças. Então, perceberam como a sua voz era mágica com o bebê. Ainda mais se podiam cantar. Próximo slide. Bem, aqui temos as crianças descobrindo esses brinquedos, e a música também serviu para tirar elas em algum momento dessa dura realidade. Elas falavam: como vamos cantar? Olhavam para nós como pessoas malucas. A música as levou a outros cenários, a integrar a realidades, mas utilizando um recurso próprio muito rico. Próximo slide. Parte da nossa aula, especificamente de motricidade grossa e fina, exercícios motores grossos, vimos que o tom muscular das crianças não tinha a ver com o corpo deles. Estavam sempre em tensão ou flácidos. As mães, por vezes, diziam: é que ele parece como um bulto quente que me acompanha às noites. Foi um ponto de entrada muito importante, a psicomotricidade grossa, nos maravilhar com os corpos em liberdade, e nas ludotecas propusemos os espelhos, poder ver os gestos foi maravilhoso. E a motricidade fina foi complicado porque as crianças não podiam manipular, pegar, liberar, soltar, e a mãe era o que mais pegavam, o mais puxavam, né, de uma forma drástica. Estavam super inibidas as crianças. Nós tivemos o trabalho de soltar essas crianças. E as mães falavam: estamos fazendo ridículo, mas aos poucos se tornou uma questão super maravilhosa. Na pesquisa, participaram
participou o Hospital Infantil do México. Eles aplicaram provas, uma delas que é uma prova sobre o desenvolvimento. E a aplicação foi um fracasso, porque levavam para as crianças uma bola, por exemplo, eu vou emprestar e depois vou tirar deles. As crianças não suportaram ver objetos e coisas novas e que depois já não ficavam com esses objetos. Então, diziam, não sabiam brincar com a bola. Então, as pontuações foram baixas no início. Se tivéssemos ficado apenas com uma definição de população, eram crianças com atraso global no desenvolvimento. Nesse gráfico, podemos ver que a área adaptativa estava bem, digamos, são crianças que aprenderam a se adaptar para sobreviver, mas a área de comunicação motora estava muito, muito atraso, muito baixa. Estaba bastante baja. ¿Sí? Siguiente. Depois dos exercícios Después de hacer motores, como ejercicios motores, tivemos pasábamos atividades de actividades grupo, Esta que era um actividad de momento grupo mágico, era onde momento percebíamos mágico que éramos donde nos dábamos cuenta que éramos uno solo, estávamos numa estamos en una dinâmica dinámica bastante divertida, divertida, que que esquecíamos se do nos olvidaba el mundo mundo exterior e exterior y podíamos estar podíamos estar juntas entre nós. juntas O que entre os nosotros. Los o juegos mais preferidos obviamente era este que de mais escondernos, gostavam de picarnos era o con las esconde-esconde, hadas, né? E as crianças podiam tocar, se hacer permitir contratos. nesse Los niños se espaço se podían separar permitir en das ese mães espacio e separarse de la mamá, se irse a esconder ese entre lugar, nós. que E como o esconderse entre Winnicott nosotras, dizia que como não dice há Winnicott, pior no hay coisa peor cosa que se como esconder esconderse y e no não ser ser encontrado. encontrado. Depois vamos falar dessa Al final de experiência. cuentas, podemos Brincávamos platicar de esta muito experiencia. jogos Jugábamos mucho de juegos tipo esconde-esconde, como escondidillas, comentei, dinâmicas grupais, dinámicas muy ou em grupales, cada o cada deles quien en numa una esquina esquina fazendo haciendo alguma algo. questão. Aqui En fazer esta parte, comunidade, construir hacer comunidade foi comunidad básico. fue básico Havia y conflitos, claro. había Estávamos num conflicto. local Estábamos en un complicado, o lugar conflito complicado, ¿no? Que el faz conflicto es parte desse espaço. parte rectora E de ese nesses lugar. momentos de atividade En estos grupal, momentos de aprendemos actividad como grupal, nos aprendimos cómo comportar. O llevarnos. Ese encuadre enquadramento nos protegía de que ajudou no e, de fuera alguma pasar a forma, mayores. quem Y de una u otra ia manera nos como llevamos como para fazer a aprendizaje, oficina, ayudábamos a resolución de conflictos, ajudávamos a melhorar esses vamos a decir, suavecitos, y conflitos salieran entre las as críticas a crianças. bailar por Trabalhamos los muito salones. os afetos. Se trabajó Havia mucho los vezes que afectos as dentro mães de ese ficavam numa momento. Habían veces esquina, que não las mamás deixavam que quedaban os en una filhos esquina y tocassem no hacían outros, caso, no levávamos dejaban que sus hijos sementes, tocaran, diferentes llevábamos semillas, llevábamos materiais diferentes para aros, brincar. bombones para Não jugar, deixavam pero que no dejaban, utilizassem o que sí, nós que levávamos, tocaran o brincos, hacían não ou cosas, argolas, movimientos e não agresivos y deixavam bruscos que que nuestros hijos utilizassem. nos resultaban. Mas Entonces até fueron que se momentos muy adaptaram. ricos de Então, una manera orgánica, foi uma no forma, era então, de mandatoria, trabalhar com de diferentes poder emoções. trabajar con E podemos diferentes dizer que emociones. os Y gestos realmente espontâneos podemos de decir que el filhos e gesto mães, espontáneo eram tanto de la mamá como expressos del aí. niño se Era um veía, se espaço expresaba. potencial Era onde como un espacio surgia potencial donde se tudo podía dar com um princípio de todo início ao con fim. un principio y un fin. La siguiente, por favor. Tivemos um caso, uma Tuvimos una vez atividade muito una difícil, actividad onde muy difícil montamos um donde armamos un quebra-cabeça. As rompecabezas. Esta crianças actividad solo estavam la pudimos hacer las brincando mamás, los e niños obviamente estábamos por percebemos otro lado. como Y aí nos dimos funciona a cuenta, ¿no? armadilha e Cómo diferentes funciona ahí la coisas, né? trampa, cómo Mas funcionan uma das diferentes cosas. Pues do una de mais las acciones, yo creo que más importantes que valiosas que tivemos tuvimos como como equipo, ¿no? equipe. Una Uma mamá mãe hacía era trampa, una mamá trapaceira, né? provocaba E mucho al grupo y nesse podía haberse momento caído la actividad. elas En ese eram momento como yo creo que 26 ellas e eran como nós éramos 26 3, 4 y de los pessoas talleristas que éramos 3, fazíamos a 4 personas oficina. que Tivemos íbamos. que En ese, mudar, y hubo que que elas cambiar, hubo que entendessem como ayudarlas a ver cómo se podíamos fazer podía uma hacer como mudança. un cambio, ¿no? Y entonces Então,
esta trampa de fizemos uma aventuras, mudança como nas regras. Quem quer podemos fazer a hacerlo regra? también As en la convidamos a cárcel. Ana lo fazer quiere uma hacer. coisa que na Las prisão é invitamos a hacer proibido algo que es fazer lo e poder que viver a dijimos, experiência de y uma poder vivir mudança de como esa proposta de um experiencia de elemento que cambio de poderia la ter propuesta, sido uma de un inclusão, elemento uma que coisa podría haber sido una forte. intrusión, algo muy Era fuerte, possível, então, se falar, podía negociar platicar, se e não podía apenas decir agir. negociar y Próximo no slide. solamente actuar. En la siguiente, por favor. Uma coisa que também aprendemos Algo que aprendimos ahí, foi a importância das muy importante, as coisas es que la podiam importancia de ser las cosas que se pudieran manipuladas, agarrar, de las cosas que se possuir, pudieran pegar, manipular, soltar, poseer, cuidar, soltar, destruir. apapachar, Entrávamos com destruir. um coelho, esse que está aqui, Entrábamos que era con um un mimo, conejo, que ese conejo Mimo, o que pusimos nome como un do nombre, coelho, Mimo, que viene ele de mimar. ia de lá para Era muy cá, ele importante. O sea, Mimo se dançava, movía ele como si fuera un eh, niño, cantaba, bailaba, cantava, usaba sus conejos, se sus orejas mexia, para né? E taparse los tivemos uma zapatos. forte experiência, porque Y un día entramos tuvimos una com o experiencia fuerte, coelho, porque íbamos nós entrando com todos con esto. materiais, Entrábamos nosotros con imaginem entrar bolsas, con numa prisão com materiales. tudo isso, somos Imagínense entrar a revisados una durante prisión uma con todo esto, hora, ser revisavam checadas por tudo una e hora. é Vamos a quando depois preguntar, podíamos revisamos entrar. todo E y podemos pedem entrar. o Y nos coelho. piden Nós el conejo libre. deixamos, preferimos dizer Con que susto lo era um dejamos, presente, mas preferimos saindo decir que vimos nos que regalábamos, pero al nos salir deram nos encontramos uns nos mimos dieron unos mimos pequenininhos, chiquitos, tecidos tejidos chiquititos. mais No sé si pequenininho. pueden ver Veja un niño de la mano embaixo a disfrazado imagem que y trae un vemos a ratoncito mãe com o cargado. filho carregando os mimos pequenos, porque nós ficamos com En medo. O ese que será momento que el vão miedo fazer com o de qué van a hacer con coelho? este Na conejo verdade, se transformou se numa volvió a una possibilidade. posibilidad. Eram 28 Eran tecedoras, 26, mulheres 28 já idosas que tejedoras, teciam rápido. mujeres un poquito mayor que E sabían tejer pensamos, o que fazer? rápidamente. O que fazer? Y A Maria pensamos, é a líder desse ¿qué grupo. hacemos con, se O que llama María fazemos com la isso? líder Temos de uma este grupo? riqueza aí, ¿Qué hacemos con principalmente eso? numa Tenemos una prisão onde riqueza y crianças más não en eram una bem prisión vistas, que los que a niños no eran bien vistos, população que la não población, como tratava la bem mayoría, as mães nem os maltrataba filhos. a las Então mamás y a los pensamos niños. dizer na Entonces se nos seguinte ocurrió próxima decirles en la visita se siguiente podiam descer visita que sob si ellas podían pedido tejer, e podían tejer pedimos bajo que pedido. tecessem para Y as les pedimos crianças, que tejieran para los sob niños, pedido, tejieran né? Que ratoncitos, tejían bajo pedido, ratinho que si el león, que si el ratón, que si e esto. cada Entonces cada tecedora tejedora começou a empezó colocar o como coração a nisso que ponerle tecia e corazón a entregava esto que para a tejía y criança. Foi entregárselo a muito un niño. bonito porque Fue começaram algo muy tecendo lindo, ¿no? um Empezaron con tejer un ratón y después el queso rato, para el ratón, depois la um mordida para el ratón, coelho el e depois cargador del ratón, o la espaço mamá del para que ratón, ele etcétera, dormisse, etcétera. etc. E Y por un lado, reconheceram dessa ellas forma as empezaron a crianças ver y dentro a da reconocer a prisão. los niños E dentro eles de la prisión. começaram a Y ter estos niños empezaron a objetos tener próprios para objetos propios cuidar. para apapachar, para cuidar, É um para hacer. Y pensamento bueno, es un eh, pensamiento que no es ambiguito, importante ¿no? porque Pero se pensar hasta tornou como um que este objeto objeto se pudiera convertir en transicional. un objeto Era transicional. precoce o Era, pensamento, mas era prematuro el como um pensamiento, objeto que pero eles fue por lo pronto possuíam, como un objeto que era que deles, que poseían, ninguém ia que era quitar. de ellos y Próximo que nadie slide. se los iba a quitar. Sí, siguiente, por favor. Uma vez que Una vez que a, ya a estaban função de con la apoio, seguridad de lo que já trabajábamos a y função de internalizada esta sustento función de sustento, funcionou e podían começaram a trabalhar realmente jugar livremente. A experiência de libremente, ¿sí? brincar Y la experiencia de implica jugar justamente poder ter essa realmente implica interação poder entre estar, duas poder realidades estar divergentes. Eu posso en el hipo. dizer Y en que ese momento yo les puedo eles já decir estavam, que elas já se estavam veían agindo como y mães, actuaban não como como mamás, no como prisioneiras, mas prisioneras, se no como una tornavam señora mães de extraña, seus sino se volvían filhos. E realmente aos las mamás poucos, de estos niños. eles Y estos foram niños poco a poco crescendo se vivían como como filhos los dessas hijos, los mães. bebés Então, de foram estas momentos mamás. Y mágicos. entonces Na fueron momentos imagem mágicos de inferior, você abajo não, les apreciadas não dá por para ver bem, mas no la início foto. nos En un principio nos eh, daban unos patios davam porque la voz no se oía espaços y después nos muito teníamos que poner sobre amplos e as concreto, vozes não se etcétera, ouviam, etcétera, mas hasta aos que poco a poucos poco fuimos conquistamos conquistando espaços para espacios melhores donde para brincar. podíamos Próximo nosotros slide. jugar. La siguiente, por favor. A agressão
vivíamos dentro, né? Era a realidade, tanto dentro como fora. Então, foi muito importante entender a agressão de Winnicott, que é uma questão constitutiva da relação que tem a ver com o movimento e que é uma coisa muito humana. Trabalhamos com o ódio, a agressão, o amor, esses sentimentos, né? E uma das mães falou, nunca, eu não sabia era o que era ternura. E agora posso dizer que você pode sentir como uma delícia a ternura. Questões como amor, ternura, querer, bem como ódio. Odeio ser mãe dessa criança nessa situação, não poder ser mãe dos meus filhos que estão lá fora. Então, poder compartilhar isso, principalmente em grupo, foi das coisas mais belas que conseguimos. Tivemos, de fato, não coloquei aqui, não trouxe, porque Rita Lee é muito famosa, uma música que fizemos para um menino que tinha muita flacidez nas bochechas, na língua, e víamos uma relação muito violenta entre mãe e filho. Não gostávamos porque dessa relação. A criança não podia nem comer uma maçã. Essa música faz as crianças sacar a língua para fora e fechar os olhos. Essa mãe, que é a Silvia, ela ficava vendo de uma forma cética, a criança não respondia, e a Silvia terminou dizendo: vocês gostam de cantar, tirar a língua e fazer esse ridículo que todos estamos fazendo? Tirar a língua não é ruim? Fez muitas perguntas e, como grupo, entendemos que ela tinha tido uma má história com o uso da sua língua. De fato, queimaram a língua dela e não permitia que o filho dele fizesse gesto com a língua. Ela chegou a dizer: o Giovanni me humilha até dormindo, porque ele tinha sempre a língua para fora. Essa mãe e essa criança, no final das contas, recuperaram a força, e a mãe permitiu aos poucos que utilizasse o seu corpo e os gestos de uma forma mais livre, sem todas as experiências e preconceitos que ela tinha. Isso que era brincar e cantar, na verdade, chegamos a coisas muito, muito profundas. O mais difícil do programa era justamente a despedida. Tínhamos uma música para finalizar os trabalhos e tínhamos uma série de atividades, sempre as mesmas, finalizando, trabalhar com bolhas, fazer as cirandas e tínhamos uma tarefa importante, porque é difícil entrar com uma tarefa e que falem parte do seu trabalho é ajudar essas mães para que possam se despedir dos filhos antes de que completem 3 anos, porque eles saem da prisão. No início tivemos um problema, várias mães ficavam grávidas, muitas vezes conhecemos até 3 filhas de uma mesma mulher que ficava grávida o tempo todo para ter essa companhia, esse bebê com elas. Um dos sucessos, é feio dizer assim, mas essa mãe falou um dia: eu não quero voltar a ter um filho na prisão. Eu amo tanto ele que eu já não posso me despedir dele. Entendemos que anteriormente ela não tinha esse vínculo tão profundo, por isso ela não podia substituí-lo por um novo. Eles passam para o DIF ou para um familiar e essas crianças aos 3 anos, e quando nós chegamos sentimos que as crianças estavam numa dependência absoluta com as mães.
Então, También passamos pudimos com pasar con algunos chicos y essas con crianças e alumnos mães esa a terem uma dependencia dependência relativa, ¿sí? relativa, que Buscábamos que reconocieran reconhecessem al o outro otro como outro, a como mãe otro, ¿no? como La mamá outra. Em alguns como otra, casos, de fato, y conseguimos en isso. ciertos casos lo E llegamos a as lograr. mães La descobriram parte que que elas sí podiam oferecer descubrieron las mamás confiança, es que ellas podían ofrecerle confianza e incondicionalidade aos filhos. incondicionalidad a sus hijos. Coisas muito Y eso fue de belas. las cosas también muy hermosas, Primeiro é porque que você não lo primero confia es que numa uno no mulher confía privada de en una mujer liberdade. privada de su Elas libertad. tiveram que Tuvieron que ellos tirar quitar esos esses prejuicios y esas ideas preconceitos sobre sí delas mismas mesmas, confiar para que elas poder podiam ser confiar boas en ellas, mães e os confiar que filhos podían ser buenas começaram madres a y sus confiar hijos nelas. empezaron a Uma das confiar. primeiras frases que Una de las dizia, que não primeras frases que voltamos a decían, escutar, é que creo que que no la para que volvimos a escuchar, criar es o filho no cárcere ¿para se qué vão criar un niño voltar en la pelo seu cárcel próprio si va a pé? regresar por su Em propio poucas pie? palavras, Ellos que iam ser aprendieron lo que delinquentes. ellos fueron Mudamos a isso. pasar. Estamos Entonces criando pudimos um cambiarlo ser diciendo, humano que estamos terá a criando a un ser liberdade humano de ser que uma pessoa tiene la livre. libertad de ser Próximo slide. una persona libre. La siguiente, por favor. Dentre os resultados do Dentro de los resultados programa, del programa, Insertar fez um Inserta trabalho muito hizo un bom com as trabajo políticas increíble con el públicas. seguimiento de las políticas Apresentamos, públicas fizemos y a fuimos a proposta presentar todo el de proyecto lei de no legislación Senado de sobre el trabajo de execução niños y se penal, logró a la ley parte de de ejecución penal, el apartado de paternidade, uma lei maternidad, que prevê una ley que prevé políticas mecanismos y públicas para o políticas públicas para el exercício ejercicio de de la maternidad en maternidade na prisión. prisão. As mães eram Es un reconhecidas éxito como porque las mamás solamente eran prisioneiras, reconocidas como privadas de prisioneras, liberdade, da ¿no? liberdade, mas não Privadas de seus libertad, direitos de pero maternidade. no los Portanto, a derechos criança propiamente também não y por lo tinha tanto el niño direitos. tampoco tenía derechos. Então, foram Entonces fueron ambas consideradas cosas, los ambas as derechos de las mamás situações, y crianças e los mães, derechos de e las ganhar mamás, esse prêmio da luego FEPAL tão ganar ese importante, premio tan bem importante como de o FEPAM, da así como el IPA, programa foi IPA, muito importante. y Por isso, a también pesquisa foi desde muito un inicio importante. hacer esta Grand investigación Challenge fue tan Canadá nos importante. Grand apoiou Challenge muito Canadá para, nos apoyó muchísimo economicamente para falando, poder, né, para económicamente ter a hablando disciplina de fazer llevar uma como esa pesquisa. disciplina de Tudo hacer una tínhamos que ter investigación, porque todo lo teníamos documentado e que relatado tener por escrito, por para decirlo así, que y reportado continuasse o apoio para que nos econômico. siguieran apoyando. Próximo slide. La siguiente. No início, ainda Una não de la, tínhamos primero, a al principio, oficina, todavía a no primeira teníamos el taller. Les ludoteca decía que la primera que ludoteca que fizemos foi um se llamaba fracasso. ludoteca As mães que ficavam hicimos, bravas fue un fracaso. conosco. Las mamás se Diziam, como é enojaron possível que muchísimo você con traga nosotros fruta de porque decían, plástico ¿cómo quando es a posible criança que não nos tem traigas acesso à fruta de comida plástico cuando no este niño no cárcere? tiene acceso a Não deixam comida? levar frutas En la porque cárcel, pode por cierto, no fermentar e dejan pode meter fazer frutas porque se bebidas pueden alcoólicas, fermentar não y pueden permitem. hacer bebidas Como é alcohólicas. possível que você Entonces no traga o mundo permiten. ¿Y cómo es exterior, posible digamos que nos assim? traigas el mundo E exterior, foi para por elas decirlo así? agressiva a Y ludoteca. se les hizo agresiva la ludoteca. Entendendo como iríamos trabalhar, En este entender cómo eu íbamos a tive a trabajar, me ocasião de tocó esta conhecer a mamá, Adriana. ¿sí? Só um minuto, por Adriana, favor. un ratito, por favor, porque Leia o chat. Temos uma por favor mensagem para lee el você chat, aí no porque chat. hay un Só um mensaje minuto, por por escrito. favor. Dame un minuto porque no lo tengo abierto. Ay, Sabine de Daniel. Sim, sí, já é a gracias. penúltima, Esta ya Já es la estou penúltima. terminando. Gracias. Neste caso, a mãe e o En este bebê, caso, a esta criança mamá y este estava bebé, brincando el niño na estaba jugando con unas ludoteca, chicas que ele estaban dentro de la cundia ludoteca. Por brincava ponerse, a a quitársela, a ponerla, y la mamá esconde-esconde. estaba arreglándola. Lo primero que ellas hicieron Então, cuando elas aceptaron las começaram a ludotecas fue ordenar a ponerlas en orden. Los ludoteca niños no e podían a jugar. criança começou a El se niño se empezó a frustrar porque a frustrar porque la mamá no a le mãe não veía y el niño estava se quejaba, atendendo se ele. escapaba, Iniciamos hasta que com pudimos a iniciar brincadeira con de este aparecer juego e de aparecer y desaparecer. desaparecer. A mãe La mamá entendeu le que dio una podia felicidad enorme brincar ver que podía com jugar con o su hijo mientras filho jugaba e a escondidillas y de el ser um niño gesto más. Entonces de me dizer à gustó mãe, esto de não la mamá de desordene o que deja eu de estou ordenando, desordenar ela lo que estoy começou ordenando, a pasó a brincar jugar. e foi parte Y da fue parte de trajetória. la trayectoria que tuvimos. La siguiente, por favor. Próximo slide. La siguiente, por favor. Este es un testimonio. Aqui Y con temos esto terminamos la presentación. temos ¿Le puede aqui poner então, el sonido, Sofía? ai, não pode ser que não dê Ay, yo para creía que no escutar. podía. Será
Aqui é um depoimento que eu queria apresentar. Será que não vamos escutar? Em parte desses depoimentos fala do que é ser mãe dentro desse programa, da possibilidade que nós demos de elas serem mães e de elas poderem desfrutar. Uma das mães batia muito a sua filha. As mães achavam que as humilhavam no cárcere. Aqui temos a mãe que falou que ela nunca tinha sentido a ternura. Muito obrigada a todas e todos. Muchísimas gracias a todos. Obrigada. Obrigada, Muchas Adriana. gracias. Muchas gracias, Então, Adriana. agora, vamos passar a palavra Entonces, pasamos la para a palabra Marina, por a favor. Obrigada. Marina, por favor. Bem, Gracias. eu não sei se agora Ay, estamos em condições, no sé si estamos né? en Porque condiciones isso foi muito de intensa a pasar, tua porque todo apresentação, fue muy Adriana, intenso, tu e muito presentación, Adriana, mobilizadora para todas, y na también muy verdade, porque movilizadora, ¿verdad? ter esse contato com Tomar vivências contacto muito con difíceis, né? vivencias muy Mas bem, eu difíciles, vou así. tentar Pero bueno, então voy a intentar trazer algumas questões que me tocaram, né? Que você tocou em mim com o meu trabalho. A primeira é da onde eu vou falar. Eu vou falar de um lado da experiência de cárceres realizadas alguns anos atrás e também do marco da teoria. Dois lugares diferentes. Como eu vou me aproximar do seu trabalho, que é um trabalho excelente, que é um trabalho que nos interpela, não é verdade? Tanto a dimensão ética quanto subjetiva e de como são feitos esses tipos de trabalhos com uma aproximação, como você mostrou, como se aproximaram as mães e os filhos e também recuperando essa distância. Há um exercício entre qual a distância e a aproximação que você tem que ter quando você trabalha com esse tipo de população. Eu me senti muito próxima ao tema, como o espírito que você coloca, porque dentro do cárcere são condensados o desamparo, a dor e, ao mesmo tempo, uma coisa que você mostrou muito bem de próximo, as inesperadas formas de criação, porque houve coisas criativas no encontro com o outro, que um errava, o outro funcionava, e vocês geraram criações. Isto é, o cárcere, de alguma forma, quando aloca mulheres que maternas no seu interior, não é publicamente uma instituição. Também pode ser um dispositivo que reorganiza a experiência do vínculo. Você mostrou isso na sua apresentação. Algumas reorganizações no vínculo entre mães e filhos, bem como a possibilidade de uma construção subjetiva diferente do ser. Esse desamparo tem uma densidade muito particular. Não é o desamparo originário do infância, da minha perspectiva apenas, claro, mas de um desamparo socialmente produzido e reforçado pela exclusão, a pobreza, pela violência estrutural e pela estigmatização. É uma espécie de desamparo que tem uma qualidade diferente. Sabemos que mulheres que têm a sua liberdade privada são marcadas por muitas vulnerações. Nesse sentido, a prisão não inaugura o trauma, por vezes prolonga e atualiza. Quando você mencionou o exemplo no início da sua apresentação, você falou que as mulheres eram anônimas, as crianças não tinham nome
E esse processo criativo, onde através da canção começaram a se individualizar e a se nomear, me levou a pensar que a nossa experiência enquanto a equipe que trabalhamos o tema no Uruguai, havia uma situação diferente. As mães tinham um nome e as crianças também tinham um nome. Então, não iniciamos de uma experiência de anonimato. Acho que isso marca uma diferença no nosso trabalho, que começamos em 2015 até 2017, depois até o 2021. Isso não aconteceu. Acho que o contexto mexicano ou o contexto da nossa sociedade, sem dúvida alguma, a diferença, que não é pouca coisa. Isto é, as mulheres privadas de liberdade têm múltiplas interações. Inaugura o trauma, não inaugura o trauma, mas reinaugura ou reatualiza. E emergem áreas, formas de organização psíquica que tentam sustentar a vida e o que justamente foi o que você fez, na verdade, sustentam também o laço. Aí onde a dor poderia clausurar a simbolização, aparecem também movimentos criativos. Nós achamos isso também no nosso trabalho, a partir do trabalho com mães, com os brinquedos, mas de uma forma diferente. A pergunta é como a subjetividade é constituída de uma criança. Claro que se passa o tempo, os primeiros anos numa dessas instituições. Como reconfiguramos a subjetividade materna sob o controle institucional? Essa subjetivação não é um processo isolado, mas é montada numa rede de discursos e dispositivos. No cárcere, o espaço intersubjetivo é atravessado por normas, hierarquias, limitações que vão incidir a constituição do eu e a construção da experiência. Encerramento não exige apenas modifica ou molda a identificação. Sani Pucher fala de como, justamente trabalhando no interior dos grupos e pensando a subjetividade em termos vinculares, na verdade, então, o contexto do encerramento coletivo de mães ou equipes institucionais podem funcionar tanto como espaço de reprodução da violência, quanto o ambiente potencial da transformação. Trabalhar no interior do grupo envolve reconhecer que traumas sociais não são processadas unicamente na intimidade individual, não são processadas apenas na intimidade, mas precisam de dispositivos coletivos que habilitem a palavra e a construção compartilhada do sentido. Você mostrou isso também claramente no trabalho que vocês desenvolveram com o grupo, entre vocês. E nesse sentido, eu também me sinto como muito próxima nessa experiência que é com os outros, que é no próprio grupo de trabalho, isso que você falava de como saindo de trabalhar, aí você tinha que processar o que viviam aí dentro. Você falou supervisionamento, mas na verdade era um compartilhar essas vivências que você sente quando entra nesses espaços. Eu aqui gostaria de resgatar os traumas sociais, como deixam inscrições que excedem ultrapassam os corpos e os modos e as expectativas de futuro. Acho que não apenas vemos aí a complexidade do que acontece
nos processos de simbolização, mas também o lugar central que geram os aspectos criativos. Nesse sentido, a criatividade como criação de possibilidade para abrir espaços de subjetivação, onde o dispositivo carcerário geralmente silencia e homogeneiza. Eu não sei como estou em quanto tempo, mas eu vou colocar aqui isso como uma introdução, dando peso ao vincular, não apenas o intrapsíquico, como marco conceitual. Você fez muitas referências teóricas, o marco conceitual de Winnicott, e o que eu adorei foi como os conceitos teóricos de Winnicott servem. Não é que você trabalhou, né, clinicamente ou necessariamente com o conceito, mas o conceito você o levou para a instituição. Primeiramente, foi gerado um espaço suficientemente bom, através do espaço real, que você notou a mudança quando não existia o espaço, quando você chegou, e como você utiliza a teoria para poder colocar em jogo justamente no espaço real, não no espaço da sessão analítica. Entende? É o que você utilizou. Você utilizou os conceitos analíticos de uma forma diferente, não apenas no campo do trabalho clínico particular. Eu queria enfatizar isso porque eu achei muito rico, e tudo claro que tem a ver com o trabalho em si. Há um elemento que eu gostaria também mencionar, que me chama a atenção, que tem a ver em como essa relação entre o jogo, a música e a construção do ser você desenvolve no trabalho concreto. Então, como isso do sonoro e da música é estruturante e vincular? E como, de alguma forma, acredito eu, de fato que eu falei, não quando nos reunimos previamente, que eu acho que há conceitos centrais que vêm de outros marcos de pesquisa da INFA, porque aqui é bem importante a experiência, né, de pesquisar, da pesquisa precoce, e que são os conceitos do modelo transmodal, a capacidade do bebê para integrar a formação, informação que vem de diferentes canais sensoriais numa experiência unificada de sentido. Isso eu acho que é muito importante e significa que uma experiência não pertence exclusivamente a um único sentido, mas que pode se reconhecido através de vários. Por exemplo, um bebê vê a sua mãe se mover suavemente, uma suavidade que pode se sentir no tom da voz e pode se experimentar também na forma que isso o segura. Então, isso é o transmodal. Eu acho que você o tempo todo esteve jogando com esse, ou brincando com esse conceito, que é muito vinculado à capacidade de capturar os padrões de vitalidade além do sentido. O que são esses padrões de vitalidade? Bem, quer dizer que quando eu me conecto com o outro, eu posso me conectar de forma crescente com a música, explosiva, brusca, né? Suave, ondulante, e que esses signos de vitalidade dos tons vinculado, atrelado a tudo, gera isso que você produziu, o que você faz através da música e das mudanças que você mostrou. Esses são os conceitos que eu estive pensando. E também queria adicionar uma outra coisa para finalizar. Infelizmente, é pouco tempo, tinha muitas coisas, mas é bom que outros também falem. Pensei numa questão que nós achamos no nosso trabalho, que é o lugar da maternidade idealizada, porque é como que você trabalhou a partir de outro lugar. Nós nos focamos nas mães e vimos que mães na prisão idealizavam a maternidade, talvez como uma forma defensiva perante as histórias de trauma, violência, desamparo. E essa idealização
não correspondia à realidade, como elas se conectavam. Também não correspondia ao número de visita que recebiam de fora, do apoio que elas tinham. O dos contatos via telefônica eram muito poucas as ligações. No entanto, precisavam segurar essa mãe idealizada e sentia que se separavam elas dos filhos, era como um sinal de morte. E achamos que essa maternidade idealizada e a experiência real de maternar na prisão é um dos núcleos que nós achamos na nossa experiência. Bem, finalizando então, apenas é suficiente a psicanálise para trabalhar com essas pessoas? Eu considero que a psicanálise é fundamental como ferramenta, como bem você demonstrou, para achar a voz delas próprias, que se vê diluída nesses contextos institucionais. Mas o contexto, eu acho que exige também pensar, como você faz, na interdisciplina, em políticas públicas, marcos legais, direitos humanos e articulações institucionais. Experimentamos da clínica que trabalhar do que trazem as crianças, como que mostra a Adriana aqui com seus exemplos, é uma estratégia muito produtiva quando você trabalha com mães e filhos. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana, Bueno, Marina. muchísimas gracias, tanto Adriana como Marina. Teremos 20 Vamos a minutos tener para unos fazer a 20 minutos troca aproximadamente de para ideias intercambiar com o con el público. resto del Daniel, público. Tenemos uma Daniel, algunos questão. comentarios. Una Sí. cosita solo Parece porque que podemos estender mais 10 parece que minutos. podemos estender com 10 minutos. Entonces, 12h40, podríamos então Perfecto. podemos a terminar. las 12:40, ¿está bien? Perfecto. Temos meia hora, Perfecto. então, Así que para tenemos media fazer hora essa para troca com o para público. intercambiar con el público. Sem dúvida, é um Yo creo trabalho que este es un extraordinário, trabajo Adriana. Você extraordinario, mostra como, Adriana, donde tú nos através da muestras sensibilidade cómo a través psicanalista, de la da sensibilidad del psicanalista, psicoanalista, a pesar de que tú en un você momento te vai vas en un ao principio a la cárcere, mas cárcel, como vas de desde outro otro lugar, lugar, vas como como psicomotricista, vas por psicomotricista, una invitación que te etc. E realizan desde você otro lugar percebe totalmente as diferente, te das necessidades que cuenta estavam de las atravessando essas necesidades que crianças. estaban pasando estos niños, ¿no? Como Y falava a través, a claro, Marina, como né? decía Essa Marina, espécie sí, de esta background, especie de de background, de Winnicott que você Winnicott tem, que você faz, tienes, que logras você hacer que eso passa pase de un de ambiente uma lleno, ansiedade yo diría, de persecutória para um ansiedades ambiente persecutorias suficientemente a un ambiente contenedor e primero bom suficientemente para contenedor y después criar suficientemente bueno para que se novos vaya creando sentidos. É nuevos impressionando como você sentidos. Es descreve crianças impresionante que não como tú sabiam nos describes o que era a niños que, por ejemplo, no lua, ou como sabían eram os qué era sons la luna, externos cómo eran da los sonidos prisão. externos a Acho la que o fato prisión. de Y transcender creo que el hecho de poder trascender, además, a través de esta ONG, e como decía transcender para as Marina al políticas final, públicas a las mostra que políticas psicanalistas públicas, temos creo que muito para también muestra que los contribuir. psicoanalistas tenemos mucho para aportar a la sociedad. Podem No sé, começar a levantar a podemos voz. Eu comenzar queria a ler pedir la alguns palabra, a levantar la comentários mano. Yo quería leer algunos breves comentarios eh, muy breves que dejaron en el chat de de parabéns, felicitación. felicitando Carmen Celádia, Carmen Rosa Celaya fala felicita maravilhoso muy loable el trabalho. Maria trabajo, José, dice. María que José trabalho tão belo. Valleja dice, qué Obrigada, trabajo más Adriana. hermoso. Muchísimas gracias, Adriana. Silvana Tcheberry, muito Silvana Echeverry interessante a dice, muchísimas proposta. gracias, muy interesante la propuesta. Adriana, Priscila Rojas comovente dice, o muchas seu gracias, trabalho, Adriana, obrigado por hermoso y compartilhar. conmovedor Sandra trabajo, gracias por Paraíso fala, compartirlo. eu estava Sandra pensando na Paraíso nos dice que estaba transitoriedades, nas exactamente pensando en las identificações e transitoriedades, da en las importância fundamental identificaciones y en la dessas importancia mentes fundamental de disponibilizando estas novos mentes modelos. Que disponibilizando nuevos importante o modelos, caminho ¿no? da Qué simbolização que se importante el cria. camino de la Excelente simbolización comentário, que se obrigado, crea. Marina, Fala Rosa. Excelente comentario, gracias Então, Marina, quem dice deseja nuevamente Rosa. comentar, está aberta Así a que, bueno, participação, quien quiera podem comentar está levantar abierta la a participación, mão pueden ou levantar la pedir a mano palavra pelo o pedir la chat. palabra por el chat. Temos Julisa. Por Tenemos a favor, Julissa, Julisa, você está silenciada? adelante, Julissa, Obrigada, está silenciada. boa tarde, bom dia a todos e Hola, todas buenas daqui do a todas, Chile. todos. De acá desde Chile, quería Me hacer un convocou hincapié en lo que a mí también muito me a apresentação provocó quando a mucho Adriana cuando, porque fala Adriana dice
que as mulheres eram trapaceiras, né? E isso demonstrou a fineza do trabalho de vocês, falando de não ter a rigidez. Não, vamos continuar assim. Vocês pegaram a simbolização da parte da mãe e poder validar a subjetividade dela enquanto a expressão do gesto de fazer trampas e talvez fazer trapaças, desculpa. E então, talvez simbolizando e tornando ela, ou trazendo ela para o jogo. Você fala do senso de pertencimento. Aí é uma questão muito fina em relação a como vocês manejaram o trabalho. Vocês não fizeram com que seguissem as regras. Vocês aproveitaram isso que elas fizeram para trazê-las para dentro do assunto. Vocês foram muito éticas, na verdade, e foram um farol para elas fazerem o trabalho, né, juntas. Eu fico com isso. Isso marca o antes e o depois do trabalho de vocês. Eu li assim, a partir daqui. Muito obrigada. Sim, justamente foi um pequeno exemplo, mas no início tivemos muitos exemplos do tipo, né? Sí, poco a poco, ¿no? Fue algo increíble. Temos Carmen Rosa Tenemos Celaya do a Peru. Carmen Rosa Celaya, desde Perú. Levanta a mão, por favor, para Adelante, participar sem Carmen. problema. Depois temos a Luego Sandra, también depois tenemos a Sandra Jimena Pérez y do Jimena Uruguai, Malmica a desde Graciela também. Están también Graciela. Sí, ya la tengo por acá Escutam anotada. bem? Ok. Carmen, adelante. Bem, eu queria agradecer vocês duas pelas suas brilhantes participações. Muito comovente apreciar a confiança e o risco que assumiram num trabalho como esse. E poder também apreciar a evolução desse processo, onde você vai tendo essas pequenas conquistas. Me deixou pensando, além da experiência, a condição das mães, como elas mesmas trazem uma história de carência, de trauma, e como elas podem sentir que se mobilizam os sentimentos de inveja perante a atenção que podem receber os seus filhos. E talvez isso explica porque acharam que havia momentos em que boicotavam o trabalho. Então, quanto elas mesmas precisavam ser contidas, como se fossem crianças, como se elas fossem crianças que precisavam de serem, digamos, maternizadas. É uma situação muito estranha para elas. Achar um ambiente que tenta dar coisas boas, mas dirigidas para crianças, quando elas, na verdade, também precisavam serem acolhidas. Você pode perceber ao longo do trabalho como esse espaço de escuta vai se abrindo para essas mães, onde elas podem falar e confiar sobre os seus sentimentos, o X. Sabemos, como mencionamos, que a maternidade não apenas fica no plano idealizado, mas também há muita ambivalência. E falar dos sentimentos hostis foi muito saudável para esse grupo de mães.
não ter que se sentir culpadas, como geralmente acontece, com muita raiva, de ter que carregar com esses sentimentos. Era o que eu queria mencionar. Obrigada. Obrigada, Carmen. Marina tinha Muchas pedido a gracias, Carmen. palavra Y justamente Marina pelo había pedido la comentário palabra a raíz del anterior. comentario de Marina, Yulisa. No sé, não, Marina, eu si tenho quieres algumas agregar coisas que alguna. adicionar, mas melhor que falem quem não falou até agora, por favor. Por favor, Bien. Sandra. Bueno, adelante, Sandra. Você está mutada, Sandra. Não estamos escutando, Sandra. Sí, no Você te está escuchamos. mutada. Isso. Tienes Pronto. que desmutearte. Ahí Bom está. dia a Gracias. todas. Bueno, buen É día um prazer a para todos. mim participar Es un dessa placer atividade. realmente participar de esta actividad. Além das distâncias entre o México e o Más allá de las Uruguai, distancias entre México há y foco Uruguay, comum cómo hay em un foco común tentar en tratar trabalhar de com trabajar psiquismos con danificados de forma precoce ou dañados precocemente. tempranamente, Quando você ¿no? Yo trabalha creo que cuando com se mães trabaja quanto tanto com con las mamás como crianças, con los niños, você esta não dupla, pode distinguir no se puede apenas a distinguir, abordagem à ¿no? criança ou Solo el abordagem à abordaje al mãe, niño, mas o a com la uma questão madre, que sino tem a como ver algo com que tiene que ver con o el psiquismo psiquismo dañado, ¿no? danificado. E me Y me fez hizo recordar refletir a forma em que nós muchísimo la trabalhamos forma en que trabajamos com con tempranas, crianças o sea, pero con las e com mães madres também. también. O sea, Vocês aplicando muita tarefa interdisciplinar com paradigma comum, porque o paradigma psicanalítico, com certeza, atravessava a equipe. E a colheita da transferência, a possibilidade de metabolizar afetos. Então, há muita coisa em comum na equipe interdisciplinar, claro, porque de alguma forma, se não existe o paradigma comum, é difícil sustentar a transferência que vão provocando essas situações. As conquistas, então, que comentava a Marina, são intersubjetivas, mas no espelho são intrasubjetivas, né? Então, em cada uma das partes podem ter essa estabilidade objetal no adulto, e é um movimento impressionante, porque as condições que você se referia, Adriana, e que a Marina destacou como diferenças, são sinistras. O fato de que haja um apagamento da identidade para mães, mas principalmente para as crianças, que as crianças não têm uma atividade diferente, são presos por um fato que não cometeram. Eles não conhecem um passeio, só uma árvore, são detentos. Não conhecem um jogo de bola, são crianças que estão numa reclusão total como herdeiro da culpa de outros. Há uma questão aí, nisso que vocês se introduzem, que é uma brecha simbólica que discrimina esse lugar estigmatizante. Como dizia a Marina, não é o mesmo uma relação num cárcere que num lar. Esse é um exemplo muito bom de trabalho de uma equipe atravessada pela psicanálise. E isso é fundamental. A escuta psicanalítica da psicomotricidade da fonoaudióloga, a escuta psicanalítica da educadora, a escuta psicanalítica da coordenação, dos psicanalistas, dos psiquiatras, que às
vezes temos interesse nessas coisas, é totalmente fundamental para poder ter mudanças. Eu as parabenizo de coração, me entusiasma muito esse trabalho e conhecer dessas experiências. Talvez depois de muitos anos de hospital e de ter trabalhado com populações vulneráveis, isso me faz lembrar de situações de tentativas de resgate subjetivas em mães quanto em avós e crianças. Saúdo a todos, então. Adorei. Obrigada. Obrigado, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Marina, ¿Pasamos, Marina, talvez o possa querés comentar, sim. hacer tu- Eu gostaria de comentar uma questão que tem a ver com o Uruguai, porque eu acho que na situação atual do cárcere no Uruguai, há apenas um lugar especial para mães grávidas ou com filhos, que no caso que quando nós trabalhávamos, não eram tantas, porque a população era de 18, 19 mulheres. Agora sei que esse número dobrou. E agora há um espaço de jogos, uma sala de jogos, há uma sala para guardar as roupas, há uma sala sala de beleza, ou para que elas possam se arrumar, se pentear. Isso é importante, porque isso tem a ver com os espaços que falou a Adriana. E como quando há uma transformação do espaço, isso gera outras coisas. Porque o ano passado, quando eu fui visitar diretamente as pessoas, e achei que as mulheres estão mais ajeitadas, mais, digamos, melhor vestidas, sem esse descuido que geralmente tinham. Eu vi as fotos das crianças da Adriana, estavam bem prolixos, bem limpinhos, ajeitadinhos. E vi mães também nesse grupo, porque temos de separar o grupo que trabalha mães e crianças. É uma instituição que depende de uma maior, onde mulheres estão em diferentes condições, tem um espaço privilegiado, inclusive está psicólogas que fazem parte da diretoria. Eu achei mudanças muito importantes entre as primeiras experiências de 2015 e 2017 no Molino, que é um bairro, e agora. Mudanças dos grupos e dos operadores e dos que levam adiante a instituição. Eu tenho notado, sim, uma mudança importante. Eu quero deixar isso aqui, porque sendo uma experiência diferente, também há contextos diferentes, ainda com muitas dificuldades, claro. Eu queria transmitir isso. E a outra coisa que tem a ver com o espelhamento, essa brincadeira, né? Mas no nosso caso, quando fizemos diferentes oficinas, utilizamos as fotografias com autorização, claro, porque não permitem, né? Na época, conseguimos a autorização da instituição, tiramos fotos das mães com os filhos, então trabalhamos a partir dessas imagens, como se viam elas na interação, quando as outras mães comentavam justamente de como as viam. E isso foi bem importante, porque ao mesmo tempo eles permitiram ter essa fotografia na cela. Então, viam uma coisa que elas não viam anteriormente. Era diferente e difícil para elas se verem. Obrigado, Marina, pela sua contribuição. Muchas gracias, Marina, por Jimena, tu Olga, aportación. e um Tenemos comentário también da a María. Rebeca. Hola, soy María. Tenemos un comentario de E temos Rebeca também Gabay, outra en intervenção particular. Y tenemos da también Graciela, otra que pediu a palavra. 3 intervención de Graciela minutos que había no pedido. máximo de Les pido intervenção 3 para que minutos más o todos menos, todos máximo de intervención possamos a cada uno para que intervir. Por podamos favor, ir de acuerdo con el participar. tiempo. Adelante, Bem, muito obrigada pelas apresentações, Adriana. Eu não conhecia você. Celebro os encontros e a possibilidade
que esta nos posibilidad de, trazem os bueno, que novos nos da estos dispositivos nuevos culturais. dispositivos É culturales. interessante que você Me fosse, pareció muy além interesante que de fuera psicanalista, psicomotricista, hablar parte de psicoanalista, y porque se eu nota sou en su mirada, psicanalista yo da también soy APO e eu psicoanalista tenho trabalhado durante por años, anos em grupos y he trabajado muchísimos interdisciplinares años e é en grupos interdisciplinares. Es olhar una mirada francamente diferente, distinta a la de né? la clínica como psicoanalista también. O sea, yo, eh, entonces, lo que iba también a Eu comentar, fui escutando isso com en esto muita que fui escuchando atenção. con mucho detenimiento, es toda esta, sin duda, Eu bueno, todo lo que dijeron, lo angustiante, acho que foi um grupo de calculo colegas que debe mulheres haber un grupo trabalhando. de colegas Foi assim? mujeres trabajando, puede Misto, o ser, o me grupo equivoco, misto. Adriana. Es mixto el grupo. Ah, qué bueno. Y bueno. la entrada que por aquí está, uno de los integrantes del grupo, Alejandro Yáñez, Descobrir que a ternura não é porque apenas de descubrir que la mulheres, mas de ternura homens, no foi nada más es de muito mujeres, también de impressionante. hombres, fue algo muy A impresionante. propósito da Obvio, bissexualidade obviamente, a propósito que de la traz bisexualidad, Freud, foi también muito lo que plantea interessante, né? Freud, ¿no? Me Esse parece detalhe. interesantísimo este Acho detalle. que no grupo da Porque creo Marina, que a acá en el Marina pode grupo de confirmar, né, que Marina eram me mulheres, confirmará, né, éramos mujeres de Marina? trabajar, era grupo de Da mujeres, equipe de Marina, ¿puede trabalho no ser? cárcere, sim. El equipo que trabajó en cárceles, sí, que trabajó contigo. Bueno, pero entonces Eu pensaba pensava el día de da hoy, situação tão frente a esta difícil, situación tan da cruda, ¿no? importância do La olhar importancia primero holístico de la para mirada essas mulheres holística hacia esas mujeres reclusas com seus reclusas con sus filhos. São bebés, que me parece que cenas es una escena de desamparo total. de extremo desamparo, Então, é muito desde donde la importante mires. isso que Entonces você creo fala da muy importante equipe todo se esto que ocurre en la cárcel sustentando, del entre a equipo, equipe, se sosteniéndose segurando. en el Eu equipo, ¿no? imaginei, Me imaginé aproveitando cada espaço, también, isso que aprovechando cada você espacio, falava, que né, dijiste que tú y ficava volteaba lejos, íbamos longe, en auto, né, volteamos, me imagino, que iam de carro. conversando, Então, realmente para rescatarse y tomar y encontrar la distancia óptima, como decía nem tão perto nem Marina, tão bueno, longe, mas ni tan cerca suficientemente ni tan ótima essa lejos, distância pero como para se suficientemente oferecer óptima como como para ofrecerse como objeto maleável. maleable. A mí Esse este concepto de conceito de Midner Midner, que me vocês parece conhecem, porque muy, seguramente lo conocen, isso de se porque es clínico y oferecer, bueno, né, esto de ofrecerse me como, lembrou es isso, eso lo que né, se me está escutando cuestionando, ¿no? vocês. Como pudiendo escuchar, Entre, observar, de alguma entrar en forma, escena y a su vez irse ir montando as propostas acomodando para las desenhar propuestas alguma coisa nova para esse diseñar grupo de algo mães com singular seus para este bebês. grupo de madres, É uma con sus postura bebés. analítica, né? Creo Uma que es una posição posición analítica. analítica, en A realidad. escuta Hoy hoje tem creo que que ter a existe, la suficiente escucha tiene que poder possibilidade, tener la suficiente posibilidad pensando de, na clínica atual com bueno, tantos pensando en la clínica actual desafios, né? con tantos Enquanto desafíos, ¿no? apresentações En tão, cuanto tão diversas, né? a E presentaciones tan também eu diversas. gostei muito Y después disso lo que otro, falava a Marina, me gustó das esto mães que que tinham ahora relataba Marina, salas de estas mamás que beleza. decían peluquería, o sea, me Será que imagino essas mães escuchándote, tinham si estas mamás espaço tendrían espacio, para lo dançar, comparto así como, espaços para para cantar, bailar, para para espacio transitar como para experiências cantar, para transitar experiencias, psicocorporais, diría yo, psicocorporales, me explico, porque para como se para reencontrar com a sua própria reencontrarse con su vitalidade, propia vitalidad, seus sus propios aspectos aspectos psicofísicos, psicofísicos, para diría poder sí, investir esses para bebês poder de outro investir a lugar, estos o bebés canto desde otro nelas, lugar. experiências El que com canto, pero en certeza não ellas, tenham experiencias transitado. que Vocês seguramente no hayan relataram transitado. algumas No sé, situações ustedes e eu relataron pensei algunas cosas, também pero poder yo ter pensé experiências para que elas depois esto, poder tener possam, experiencias, pero para que primeiramente, ellas después reinvestir puedan primero o seu próprio reinvestir corpo. su propia Era experiencia, su isso. propio cuerpo, su propio Penso em todo, mais algo de coisas, eso, mas ¿sí? Bueno, se muito me ocurren más cosas, interessante. pero bueno, Obrigado, muy Jimena. interesante, Olga, ¿sí? Muchas gracias, Jimena. bom dia. Olga. Brevemente, por questões de Buenos tempo, eu días, muy brevemente peço por el desculpas, tiempo. Yo eu me entrei disculpo em que outro entre tanto estoy horário. en otro Eu horario confesso y que me agarró el o sueño sono me antes de ganhou. Não avisarles. tenho certeza de se a No estoy Adriana mencionou segura duas coisas que si me chamam a Adriana atenção, mencionó dos porque eu cosas que a conheço o mí seu me llaman trabalho. mucho la atención porque Uma conozco delas su é o trabajo. nome. Una Você es el mencionou sobre o nombre. nome?
Para mim é Sí, tão importante ese o nome, tema a porque mí me como parece você tan constrói a importante porque identidade, cómo se você não construyes é la apenas identidad, no eh, debes ni siquiera você nombrarle, não o si pode hoy ser eres Pedro, mañana nomeada. eres Como você Juan, se y cómo te vincula? Essa vinculas. parte do Entonces, a mí trabalho, esa para mim, parte é de su muito trabajo me importante. parece tan, Poderíamos tan, falar tan muito das importante. implicações Bueno, que tem podríamos que hablar ter, mucho de las implicaciones que tiene tener un nombre implica o no ter um tener un nome ou não. nombre. E outra que Y é el a otro experiência tema es que siendo la traumática, o experiencia contexto do traumática, cárcere, todo el eh, contexto de la cárcel, a etcétera, maravilha da la, criatividade la que teve a maravilla de la Adriana e a creatividad que equipe tuvo para dar Adriana y el esse giro, equipo né? para dar un Do giro de ser barulho River traumático que tan se traumático que reativa se quando reactiva batiam cada as vez que portas e sonaban las virar puertas isso para a y darle un giro en música. lo musical. Não Me tem, é parece que incrível eso o que es vocês invaluable fizeram. porque Dá um giro, le digamos, da ao un giro al trauma. trauma, ¿no? Y Essas esas dos coisas cosas constroem creo muito que ya para essas instruyen crianças. Os muchísimo para estos parabenizo chicos. Y bueno, las pelos seus felicito comentários, tus Marina. comentarios, Eu Marina. parabenizo, No vocês são entiendo, maravilhosos. Não te temos tempo felicito, para mais, extraordinarios y no tenemos mas tiempo para más, pero eu eh, adoro esse trabalho de yo disfruto comunidade mucho todo ese porque é trabajo de psicanálise comunidad também fora porque también es do consultório. psicoanálisis afuera de nuestras oficinas. Obrigada, Júlia. Temos uma mensagem Gracias, Olga. da También un mensaje de Amabel e felicitación de parte Verônica de Alferes Mabel para también Adriana, y de Verónica Alférez para parabenizando. Adriana y para Marina. Temos um Bueno, comentário e um tenemos comentário para un ler. comentario Passo a más palavra y un para comentario para leer, así que le Graciela doy la palabra Jainsk. brevemente a Graciela Jainski. Oi, é um prazer estar Hola a aqui. todos, la verdad un placer compartir este Serei breve, espacio. porque Voy houve a tratar de ser breve porque muitas hubo un questões que montón, las foram personas que surgindo e nós va, vamos ¿no? hacer la associando tudo. asociación y pensando Mas eu en tus queria trabajos dizer propios, ajenos, pero no que eu quería dejar de escutei um decir trabalho que esperançador, escuché un trabajo esperanzador porque é uma equipe y porque interdisciplinar, es un equipo interdisciplinario, atravessado por um pensamento psicanalítico, atravesado por un que não pensamiento apenas psicoanalítico que no solo trabalhou tuvo com esse repercusión en grupo, las mas personas chegou con a las um que contexto trabajaron, sino social que llegó a un contexto social en el que mundo levou mundial, a um marco de ¿no? uma Me parece de lei. una importancia muy grande. Uma Y frase después, de nada, Winnicott me convocó una frase de que diz David Osakiel, transformar Radio y Fuego, que o dice, pior dos transformar el peor desertos de los em terreno de desiertos en terreno jogo. de É juego, maravilhosa, ¿no? maravilhosa a Que fue frase tan e tem muito a ver com o ejemplificado, tan trabalho da ilustrado con el trabajo de colega. Adriana, tanto en E el tema de lo também sonoro, que fue eu el tema de mi tesis doctoral acompañada por la doctora Marina Altman, foi o tema da minha pero tese. también E me esse conmovió el tema coelhinho de mimo, poner um conmigo, objeto que ¿no? levaram, Como mas algo que que se llevaron, transformou em pero que uma después questão pudo pessoal, transformarse en de algo más criatividade personal, pessoal, de ¿no? cada De tecedora. creatividad E personal de os cada psicomotriz, tejedora. como o Y el tema de lo afeto psicomotriz y está cómo aí el na afecto se juega, motricidade. ¿no? En la Eu aprendi motricidad. muito da interdisciplina También he e aprendido os mucho de la interdisciplina y psicanalistas, creo que a los para nós, psicoanalistas nos nos es muy útil enriquece porque se esse abre el tipo de trabajo trabalho. con los campos afines, Era ¿no? isso. Fiquei muito Así que agradecida com a nada, apresentação. Muito súper obrigada, agradecida. Graciela. Bem, vou Muchas ler gracias, o último Graciela. comentário Bueno, que da voy a leer un último Rebeca Gabay, comentario ela vem da que es de Bélgica. Rebeca Diz: Gabay, prefiro ella viene de escrever porque o Bélgica. meu espanhol Nos é dice, prefiero escribir limitado. porque mi Eu sou español da todavía es Bélgica. bastante Muito limitado. obrigado pela Vengo de Bélgica. exposição. Antes que O nada, que muchas mais gracias me por esta comoveu nessa exposición. apresentação Lo que foi a más me maneira como os conmovió de esta terapeutas da equipe presentación fue buscaram, la com manera en muita que los sensibilidade terapeutas del e equipo criatividade, buscaron, con mucha entrar em contato com a sensibilidad y realidade muito creatividad, particular entrar en dessas contacto con la díades, realidad mãe muy e filho que particular vivem na de prisão. esas días Em madre e vez de hijo que impor viven um en prisión. dispositivo En preconcebido, lugar de foram imponer un ajustando dispositivo progressivamente a sua preconcebido, fueron abordagem em ajustando função do que progresivamente su percebiam enfoque en da función de experiência lo que subjetiva percibían dessas mães e de seus de la filhos. experiencia subjetiva de Podemos estas ver aqui um madres y sus verdadeiro hijos. trabalho de Se puede sintonização ver acá un afetiva, verdadero no trabajo sentido de que Daniel sintonización Stern lhe afectiva atribui, en el uma sentido que le da tentativa de Daniel encontrar Stern, o outro un na intento forma de e no encontrarse ritmo con de el sua otro en experiência, la mais forma do y que en el ritmo apenas em de su seu conteúdo. experiencia,
más que Isso solamente de aparece su na contenido. forma em que a Esto se equipe ve, soube por transformar ejemplo, en la algumas manera en que el ferramentas, equipo supo como transformar modificar as algunas canções ou criar herramientas, como novas com modificar las palavras e canciones imagens o mais crear próximas nuevas da con realidade palabras e vivida imágenes por más essas cercanas a mães. la realidad Esse trabalho de vivida por estas ajuste madres. também pode ser pensado Este como um trabajo de verdadeiro ajuste trabalho también de puede função alfa, pensarse no como un sentido de verdadero Bion. trabajo de A función alfa capacidade de en el receber, sentido de conter e Bion. La transformar capacidad de experiências recibir, brutas, de contener, muitas de vezes transformar caóticas ou experiencias brutas, dolorosas, em a elementos menudo mais caóticas pensáveis o e dolorosas, en compartilháveis. elementos más Através do pensables y enquadre compartibles. proposto dos A jogos, través das del encuadre canções e propuesto, los interações, a juegos, las equipe parece canciones y ter las permitido que interacciones, afetos muito el equipo parece primitivos haber permitido que pudessem, afectos muy aos primitivos poucos, serem pudieran poco a acolhidos, poco tomar ser forma e acogidos y tomar ressimbolizar, forma ou y se simbolizar. simbolizarse. Esse Este acompanhamento parece acompañamiento mais parece aún más valioso se valioso si pensarmos em pensamos que aún mães muchas de estas provavelmente madres carecem probablemente han em sua carecido de própria sus história propias de historias experiências e de experiencias sintonização de afetiva. sintonización Nesse afectiva y sentido, o de trabalho da contención. equipe não En este apenas sentido, sustentava a el relação trabajo del equipo mãe-filho, no mas solo também sostenía la oferecia relación às mães a madre-hijo, experiência sino que también ofrecía a inédita, las talvez, de madres la serem elas experiencia, mesmas quizás reconhecidas, inédita, contidas, ellas mismas encontradas em sua reconocidas, vivência. contenidas Podemos y imaginar encontradas en o su quanto vivencia. essa experiência Podemos pôde imaginar transformar cuánto que sua esta maneira de entrar em experiencia relação com pudo o seu filho transformar su e manera de sustentar a entrar en relación con emergência su de uma hijo y de maternidade mais sostenerla viva e mais emergente de sensível. una Rebeca maternidad más Gabay, viva muito y obrigado. sensible. Gabay, Rebeca muito Gabay. Muchísimas importante gracias, o Rebeca. seu Muy importante comentário. tu comentario. A Sandra Y Sandra nos adicionou. decía, Acho que é Sandra Frex, que interessante intervino, pensar que em agregaba, cada encontro pienso que es com interesante alheio se pensar transforma que em en cada encuentro auxiliador con el para mães e ajeno se filhos, o transforma en transmodal auxiliador e o para madres pulsional, e criando hijos, vivência lo de transmodal satisfação. y lo A pulsional, creando Griselda, vivencia de parabéns satisfacción. a ambas as duas, Griselda Marina Revela e nos dice Adriana. felicitaciones Tem a sido ambas, muito Marina rico y escutar Adriana. Ha sido muy, vocês sobre um muy trabalho e uma enriquecedor experiência escucharlas valerosa e acerca de un trabajo y transformadora, una excelente, experiencia tanto no valiente y México quanto no transformadora, Uruguai. Muito obrigada. excelente tanto en México como en Dinora Uruguay. Marchevi, Muchas gracias. parabéns à comunidade de cultura Dinora da FEPAL Marchevich por nos dice oferecermos felicidades a la uma comunidad de cultura de manhã tão FEPAM por rica com a ofrecernos exposição de uma una mañana experiência e tan suas rica con una reflexões exposición sobre de um una tema tão experiencia y importante. sus reflexiones sobre un tema tan Bem, 2 importante. minutos. Bueno, Então, nos quedan 2 Adriana ou minutos. No Marina, sé si vocês gostariam de brevemente adicionar? Adriana Encerramos o Marina e quieren agradeço a agregar algo y vocês por cerramos. Y terem estarem aprovecho de hoje aqui. agradecerles a ustedes por el Fomos haber estado hoy 46 acá. participantes, Fuimos estamos hasta muito 46 contentes. participantes, así que Muito estamos muy obrigada. Eu contentos. gostaria de comentar, obrigado, Daniel e a equipe de Comunidade e Cultura. Marina, agradeço muito a vocês pelos seus comentários. Você fez parte importante da pesquisa, porque eu tive acesso aos seus trabalhos. Obrigado. Graças à rede e a um livro. Você tem uma trajetória incrível, você é parte importante, muito do que trabalhamos na pesquisa e dentro do projeto você foi muito importante. Obrigado por isso. E eu não falei que graças à transformação como psicomotrista, porque de alguma forma foi isso, e vou tornar isso um trabalho que até hoje continua em andamento, permeou o Estado do México, o Estado de Guanajuato, e esse projeto foi migrando para diferentes locais e estados e continua ativos e presente. O supervisionamento que eu recebi para poder levar a cabo isso e dar essa transformação ao psicanalítico. Agradeço a minha supervisora, porque graças a isso eu me foquei em uma questão que é durável até hoje e faz com que o ser humano seja humano. Obrigado. Muito obrigada. Adriana, Marina, como diretora de Comunidade e Cultura, Daniel, e a todos os colegas que estiveram hoje aqui. Tudo o que falaram foi corroborado, foi muito comovente. Então, parabéns a todos e todas. Obrigada. Obrigada.